Olá meninas, tudo bom? Vou regravar o trabalho, então segue a mesma coisa que eu tinha falado no outro, mas uma tentativa de regravar ele, porque o outro ficou metade sem som, tá bom? Então vamos lá. O nosso trabalho, eu coloquei como data de entrega aqui o nosso dia 30/5, tá? Temos um tempinho aí, acredito que vocês já começaram, tá? Então dá tempo de continuar o que vocês já fizeram. Tá? Qual que é o intuito do nosso trabalho? O nosso trabalho, ele vai ser uma análise computacional, onde nós vamos ver a interação do nosso fármaco com o nosso receptor e os tipos de interações e características. Para isso, eu separei alguns fármacos. Peguei todos da mesma classe, da HIV protease, certo? Nos inibidores. Então, eu vou fazer com um deles, aonde eu vou fazer aqui com o nosso ritonavir. E aí nós temos 4 opções, onde dessas 4 opções, cada uma escolhe um. E aí, faz de cada uma, tá? Então, vocês vão começar fazendo a nossa introdução. O que vai ser a nossa introdução? Onde você vai fazer uma pesquisa sobre esse fármaco. Então, por exemplo, no caso, eu vou fazer do ritonavir. Então, eu vou colocar no Google, pesquisar para que ele serve, qual que é o nome comercial dele, a sua estrutura química e assim por diante. Isso vai na introdução, explicando o que é esse fármaco. Ok, aí vamos colocar o objetivo. O objetivo que nós temos aqui, qual que é o nosso grande objetivo? Identificar essas interações fármaco-receptor. No caso do ritonavir, nesse meu caso aqui, com HIV protease, tá? Com inibidor, como sendo inibidor do HIV protease, ok? Metodologia. Metodologia, vocês vão descrever o que vai ser feito. Então, o que eu aconselho? Faça o nosso resultado de discussão e conclusão e depois a gente faz a metodologia, né? Conforme você for fazendo o resultado de discussão, você já coloca na metodologia o que foi feito, tá? Na metodologia eu quero tudo. Eu entrei no site tal, pesquisei tal e tal coisa. No outro site eu fiz isso, aquilo e assim por diante, tá? Nós vamos utilizar de 3 sites aí. Então, vamos lá, para nosso resultado e discussão. Primeira coisa, eu vou preencher essa tabela 1 aqui, tá? O que é essa tabela 1 aqui? É as nossas propriedades farmacocinéticas do nosso fármaco. Então, vocês vão entrar nesse site, eu já estou com ele aberto aqui, vai pesquisar o fármaco de vocês aqui nesse cantinho, tá? Pesquisou, aparece, você aperta na lupinha, muitas vezes eles pedem a confirmação, se não é robô, aquela coisa toda, e aí você vai achar esse site. Este site está em inglês, tá? Então, mas eu não leio inglês. Bom, para isso que a gente tem Google Tradutor, tá? Se você tiver pelo Google, você vem aqui nos 3 pontinhos e vem na opção traduzir e clica aqui em português. Não fica perfeito, mas as traduções estão muito boas, então dá pra gente ler todo ele via aqui a nossa tradução, tá? Então, o que nós temos aqui? Então, eu tenho a estrutura do meu fármaco, para que ele é, algumas características, informações deles, os nomes genéricos, as marcas que ele aparece, e aí um fundo, ou seja, um histórico do que como que ele funciona e assim por diante, tá? Seguindo aqui, então, volta essa estrutura, a fórmula química, o peso dele, para que ele é indicado, e assim vai, farmacodinâmica, mecanismo de ação, e vamos passar para um monte de coisa. Mas vamos nos que interessa. O que eu tô querendo? Processo de absorção, ligação à proteína plasmática e metabolismo. Vamos começar, e as estruturas, vamos começar com esses 4. Então, se quiser já vir direto, absorção. Então, quanto tempo ele demora para ser absorvido e assim por diante, tá? Outra coisa que eu tô querendo ali, tá? É ligação à proteína plasmática, se tem alguma interação ou não. Então, a ligação de proteína aqui do lado, ó. Apresenta proteína e assim por diante. Terceira coisa, processo de metabolismo. Como acontece? Metabolismo de primeira passagem, metabolismo de segunda passagem. E eu quero as estruturas desses metabolismos. Então, é só clicar aqui e abrir as 2 estruturas. E as outras coisas, tempo de meia-vida e toxicidade. Então, o tempo que ele fica de 3 a 5 horas, a meia-vida, e a toxicidade a gente vai ler, vai resumir,
Então, eu vou mandei para vocês também de um outro fármaco, no caso do lopinavir, esse mesmo processo. O que eu quero de cada um aqui, tá? Então, o que vai colocar entre cada um desses lugares da tabela. Então, é para preencher a nossa primeira tabela, tá? Então, foi feito a primeira parte. Segunda parte, tá? Então, vamos para a parte tridimensional dela, tá? Uma coisa importante, gente, tá aqui. Coloca lá o que foi feito e assim por diante, tá? Num trabalho, vocês estão fazendo aí TCC, já fizeram, a gente nunca simplesmente joga informação. Você tem que introduzir ela. Então, aqui também é a mesma coisa, tá? Tem que falar para depois apresentar. As tabelas, as imagens aqui também. E aí, para ter essa estrutura tridimensional, a gente vai usar este outro site, que é o PDB, tá? Que é o Protein Data Bank. Ou seja, é um banco de dados das nossas proteínas e os nossos fármacos interagindo com eles. Então, você vai vir aqui pesquisar o fármaco de vocês. A questão é que se você pesquisar o fármaco, é nosso ligante, vai mostrar com todas as proteínas que nós temos. Então, eu já escolhi para vocês já o nosso ligante, que é o nosso fármaco, com a nossa proteína de interesse. Então, se você olhar lá na nossa introdução, eu tenho um código aqui depois do nome do nosso fármaco. Esse código é o que vai identificar essa nossa relação ligante-proteína. Então, você usa ela para pesquisar. Então, no caso aqui, você iria colocar 4EYR. A hora que você coloca, por exemplo, o meu, que é o ritonavir, ele já vai aparecer essa carinha aqui. Então, já é o nosso ligante com a proteína que a gente quer, tá? Aqui ele descreve como que foi feito esse estudo, até porque nada disso é simplesmente especulado, tá? Ele é estudado, ele tem um artigo que foi publicado, se vocês descerem aqui, ó, por exemplo, é um artigo, esse aqui de 2013, tá? Então, nós temos os artigos, temos a referência dele, então mostra todos os processos físico-químicos, de quais análises foram feitas, mas aí a gente consegue entrar na nossa estrutura, tá? Então, se eu clicar aqui em estrutura, vai aparecer a seguinte aba aqui, tá? Ele entra nisso aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho a estrutura dos nossos ligantes, né? No caso do ritonavir, aqui do nosso fármaco, e dos nossos receptores. Então, as nossas proteínas, que são os nossos principais receptores, tá? Então, em laranja, aqui todo retorcidão, eu tenho uma das proteínas. Em azul aqui eu tenho a outra proteína, então é uma estrutura quaternária, eu tenho duas proteínas aí, tá? E no meinho eu tenho aqui no boção catalítico o nosso ligante, porque cada proteína ela vai ter um espaço, né? E aí fica um espacinho onde entra a nossa molécula. E eu quero as representações tridimensionais disso tudo aqui, tá? Essas bolinhas que tem aqui em volta, todas elas são águas que participam das nossas interações intermoleculares também. Então, como a gente pode ver aqui, eu consigo rodar e movimentar essa nossa molécula para ver todo como ela funciona. Consigo aproximar ou não com o nosso mouse aí, tá? Mas vamos ao que é pedido. Então, o que eu tô pedindo aqui, tá? Apresentar a estrutura tridimensional isolada do inibidor através do site em duas representações diferentes. Então, o que nós temos aqui, tá? Então, aqui eu tenho o meu ligante, que é meu fármaco, as minhas proteínas e as minhas águas. Eu posso ver eles aqui do lado, ó, polímero, que é a nossa proteína, o ligante, que é o nosso fármaco, e a água. E eu posso esconder ou não cada um. Então, por exemplo, se eu fechar aqui o olhinho da água, ela some. Se eu esconder o meu polímero, ficou só a estrutura tridimensional do meu ligante, que é a primeira coisa que eu quero, tá? Então, a primeira coisa que ele está pedindo, ó, a estrutura tridimensional do meu inibidor, no caso, o meu ligante, que é o meu fármaco, em duas representações diferentes. O que é isso? Isso aqui tá em uma forma estrutural, que é o que a gente chama de pau e bolas, que a gente pode ver aqui, tá? Ó, se eu abrir aqui os três pontinhos, eu abro sobre a minha molécula. E eu tenho aqui representações, adicionar representação. Então, eu tenho diversas representações que eu posso ter para esse fármaco aqui, tá? Então, no caso, ele tá em paus e bolas, a gente vê aqui embaixo.
E eu posso colocar outras. Por exemplo, eu posso ver a superfície molecular. Então, é quanto que ele realmente ocupa de espaço, tá? Ou eu quero em estrutura de linha. Ah, porque não apareceu nada. Porque eu tô com outras estruturas por cima. E aí as maiores cobrem as menores. Então, eu venho aqui, ó, por exemplo, a estrutura de superfície. Eu vou esconder e esconder a bolas e paus. Eu tenho ela na estrutura de linhas. Então, vocês vão escolher duas estruturas, quaisquer, e tirar um print da melhor forma possível que a gente consiga ver essa molécula, tá? Então, este é o nosso primeiro tópico aqui. Segundo tópico, apresentar a sequência de aminoácidos que compõem a nossa protease. Nossas proteínas são feitas de aminoácidos e eu quero essa sequência. Como que a gente vai ter? Eu tenho a sequência aqui das minhas proteínas, tá? Dos meus aminoácidos. Se eu voltar e colocar aqui o meu polímero, que é a minha proteína, vamos supor, e eu pegar aqui qualquer uma dessas letrinhas aqui, que são os meus aminoácidos, vocês podem perceber que ele fica rosinha em alguma parte da minha molécula, que é onde representa exatamente aquele aminoácido, tá? Então, cada aminoácido tem uma posição bem definida, tendo essa representação. Então, vai copiar essa sequência e vai colar lá, tá? Não precisa colocar aqui que é cada uma dessas letras, tá? Terceiro ponto, apresentar a estrutura tridimensional isolada da proteína em duas representações diferentes, sendo uma das representações possível visualizar o bolsão catalítico. Então, eu vou fazer semelhante ao que a gente fez, só que agora com a nossa protease, ver ela em duas estruturas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma, que é a estrutura cartoon, que a gente chama, e depois eu vou ver uma que mostra aonde está meu bolsão catalítico, meu espaço. Sugestão, coloca a superfície, tá? Então, ó, e aí você consegue girar e achar aqui, ó. Então, aqui é o meu bolsão catalítico. O que quer dizer esse bolsão catalítico? É o buraco que vai entrar o meu ligante. É onde ele entra para interagir com a nossa proteína e ter a nossa resposta biológica, consequentemente, tá? Seguindo, apresentar o complexo ligante mais proteína em duas representações, sendo uma delas possível identificar o ligante na cavidade da proteína. Então, agora eu vou voltar aqui e vou colocar meu ligante. Ó, como todo está em superfície, é ruim de identificar. Vamos vir aqui, por exemplo, meu ligante e trocar. Em vez de superfície molecular, vou colocar em paus e bolas. Então, aqui eu tenho aquela opção que eu tenho meu ligante e eu consigo ver aonde está dentro do meu bolsão catalítico. Seria uma opção. A outra opção que eu tenho, vamos lá, se eu colocar meu ligante em superfície e o meu polímero... Ó, por exemplo, eu excluí aqui sem querer, tá? Em vez de apagar, eu excluí. Eu consigo voltar aqui, tá? Voltei. Então, nesse reloginho. E aí, eu consigo voltar as minhas modificações. Não é só entrar de novo, tá? Então, o nosso polímero, eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou tirar a superfície que nós temos. Então, de novo, eu consigo ver a interação do meu ligante com o meu receptor. Então, é só tirar os prints, tá? E como eu disse, gente, tira o print e explica cada uma dessas coisas, tá? Então, dá pra ver, não dá pra ver e assim por diante. Por isso que eu tô mandando esse da Lopinavir pra vocês compararem. Aí, próximo ponto. Apresentar um gráfico de liquid plot através desse outro site. Então, esse aqui é o PDB-SUM, que é o outro que é complemento daquele. Então, vocês vão pôr o código daquela molécula. Que nesse caso aqui, ó, 4EYR. Então, vai colocar aqui 4EYR, que é o PDB, o código PDB. Vai mandar procurar, vai achar isso daqui.
tá? Então, achou essa nossa relação de nosso ligante com o nosso receptor, mesmo esquema. E aí, no caso, eu vou entrar aqui em ligantes. O que eu tenho? Eu tenho o que a gente chama de gráfico Lickplot. O que seria o gráfico Lickplot? Ele vai mostrar as interações intermoleculares que eu tenho com maior probabilidade entre o meu ligante e o meu receptor. O que eu aconselho? Tira um print delas, tá? Porque quando eu passo a mão ele some, então é mais fácil você tirar um print antes. Eu já tirei meu print aqui. Você já vai ter que pôr mesmo, que aqui, ó, apresentar o gráfico. Então eu já tirei o print, tá? E aí nós temos duas tabelas para serem preenchidas. A tabela número 2, que é onde eu vou colocar o átomo no aminoácido, o monômero, o átomo no ligante e a distância interatômica. O que quer dizer isso? Essas coisinhas em verdes que estão aqui são as minhas ligações de hidrogênio. Então, eu quero representar todas. Então, por exemplo, eu vou dizer que no meu aminoácido aqui, ele está ligado no aminoácido ASN25A. Essa é a minha representação do meu aminoácido. No átomo OD1, que é esse átomo aqui, ó, dá pra ver aqui, ele está fazendo uma ligação de 3,04 Armstrongs de comprimento com esse outro átomo que é o O aqui do meu ligante, tá? Às vezes é ruim de enxergar, mas dá pra gente mais ou menos colocar qual que é. Então, vai colocar o átomo do aminoácido, no caso era o D1, aspartano, no caso era o A, o átomo no ligante, o O e a distância que tem. Isso a gente vai fazer para todas as ligações. Então, nesse exemplo que eu tô aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 ligações, tá? Então, isso que vocês vão fazer é colocar 5 ali, ou quantas tiver no de vocês, tá? E preencher as nossas tabela 3, que é onde eu vou colocar as nossas interações do tipo hidrofóbicas, tá? Que é aquelas do tipo apolar, apolar ou dipolo induzido. Como que a gente sabe? Não tem uma relação direta com a nossa molécula, mas eu tenho aqui, ó, todas essas coisas que parecem um solzinho são os nossos aminoácidos que fazem esse tipo de interação. Então, você vai relacionar ali. Tipo, ó, aspartano 29 tá no B. A glicina 27 na proteína B. Leucina 23 na A. E assim por diante. Então, você vai separar alanina 28 na A. Não, é só para separar quais são os aminoácidos da A, do monômero A, e do monômero B. Então, igual tá aqui, ó. Que é o exemplo que eu tô mandando, que eu já mandei pra vocês, na verdade. Ó, o gráfico Lickplot. Aí as ligações de hidrogênio, como a gente já falou, e as interações tipo hidrofóbicas, tá? E pra finalizar, colocar as nossas conclusões e falar se deu pra ver, se não deu pra ver, se tem interação, se não tem interação. É isso, espero que agora tenha dado certo. Qualquer coisa, estou à disposição sempre pra gente conversar. Até mais. Tchau, tchau.